Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Essa é mais uma apresentação da série de entrevistas e conversas em homenagem ao aniversário de 5 anos do Grupo Tech. E hoje a gente está aqui com o Lucas, que concluiu recentemente o mestrado em ensino. Seja muito bem-vindo, Lucas. Fala, Daniel, tudo bem? Agradecer o convite aí. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre a experiência do mestrado e do Tech. Joia. A primeira questão que a gente precisa conversar é entender um pouco a respeito de como você conheceu o Grupo Tech, como você ficou sabendo do mestrado em ensino na Universidade Federal Fluminense, e falar um pouquinho da sua formação, de onde você mora. Beleza. Eu sou de Miracema, interior do estado do Rio. Sou formado em História pelo Centro Universitário São José de Itaperuna, também no interior do estado. Fui bolsista do ProUni, sou cria da escola pública e conheci o Tech no mesmo período que eu conheci o mestrado na UF, em Santo Antônio de Pádua. Fui fazer o processo seletivo, consegui ingressar, e durante o processo seletivo ouvia dos candidatos que tinha um grupo de pesquisa, de educação, de um cara da computação, mas que abrangia toda a educação e que tinha uma relevância muito grande na cidade. Eu me interessei e, por sorte, fui orientado pelo líder do Tech. É isso aí. Para que todos conheçam, o Tech é uma sigla que representa tecnologia, educação e cognição. O líder do Tech sou eu, mas sou apenas uma ponte para que a gente possibilite um monte de desenvolvimento de trabalhos. E esse Tech ele representa tecnologia como área base, educação como área fim. Então, todas as atividades que a gente desenvolve têm como finalidade, têm como objetivo uma contribuição clara para a educação. E cognição, porque a gente leva em consideração muito as características do ser humano, do indivíduo e particularidades, habilidade, personalidade, cada uma das características que todas essas pessoas, sejam gestores, professores ou alunos, ou inclusive familiares, levam para esse ambiente de educação e esses recursos didáticos, como que a gente trabalha com eles. Como é que foi a seleção do mestrado? Tem alguns fatos ali que são interessantes para a gente conversar. Dá uma boa história. Sempre me interessei por quadrinho, coleciono desde a infância, desenho, produzo alguma coisa, e como professor eu via que tinha potencial. Desde a época da graduação eu vi que tinha potencial o quadrinho na sala de aula. Só que não conseguia um orientador que comprasse essa briga, vamos dizer assim. Tentei por várias vezes ao longo da faculdade convencer um orientador a comprar a briga desse projeto, só que só fui ter essa possibilidade no mestrado. Por conta disso, na minha graduação, eu fiz um TCC sobre ciências da religião. E foi um fato bem contrastante quando eu cheguei na minha banca de apresentação de anteprojeto, quando você me perguntou, como assim, da Igreja Mundial, você quer falar de quadrinho? Qual é o link que isso tem? E aí eu expliquei essa situação, que ilustra muito bem como, infelizmente, o quadrinho ainda é mal visto na comunidade científica, acadêmica e escolar. Uma explicação interessante aqui é que todo aluno que está num final de curso de graduação, ou num mestrado, ou num doutorado, ele precisa desenvolver um trabalho que, no caso da graduação, é feito, em geral, pelo último ano, ou ano e meio, 2 anos, dependendo do curso. No caso do mestrado, doutorado, eles são de curso inteiro esse trabalho, e aí o nome de dissertação ou tese. Esse trabalho precisa ser aprovado por um orientador que vai acompanhar, e uma característica que é fundamental é que o orientador, ele, em geral, não vai adaptar a área dele para orientar um aluno que tenha um potencial ou que tenha um protagonismo interessante para caramba, em função de um alinhamento de vida profissional. Então, uma grande dificuldade que os alunos encontram é em relação a identificar, dentro das possibilidades de possíveis orientadores, que trabalho pode ser desenvolvido. No seu caso, teve uma coincidência muito interessante.
A primeira, na verdade, não é uma coincidência, mas é uma característica que a gente busca no Grupo Tech, que é do protagonismo, que é de fazer aquilo que a gente chama de perder hora de sono. O perder hora de sono significa que você está fazendo algo que gosta, que você se dedica, que você tem interesse, e não apenas fazendo algo direcionado a um documento, a um papel, alguma coisa assim. Não que isso não possa ser realizado, mas que essa não é a nossa motivação inicial para a seleção de algumas vagas e de alguns projetos. Depois, a pergunta foi muito provocativa, no sentido de tentar entender por que alguém que estuda tão a fundo história e vai por uma linha que é exatamente contra os quadrinhos. Historicamente, se tem uma questão muito séria religiosa com os quadrinhos, porque os quadrinhos têm exatamente essa linha de provocação, de posicionamento crítico, de posicionamento de enfrentamento, e depois a proposta de fato desenvolver os quadrinhos, e foi uma resposta muito legal que você deu, e óbvio, todo o mérito da proposta, o mérito do trabalho te levou a essa aprovação, mas certamente a resposta é algo que eu adoro, é algo que eu quero fazer porque eu gosto e que eu sei fazer, foi uma resposta que com certeza agrada e muito, porque a gente sabe que o meio da educação ele é feito predominantemente por pessoas apaixonadas pela educação e não aquelas que estão dispostas a terem um direcionamento pelo governo, um direcionamento político, econômico, já que a educação tem muito de o professor fazendo a aquisição dos materiais que usa, o professor buscando solitariamente alternativas para melhorar o contexto da sala de aula. Geralmente é quem veste a camisa mesmo, né? E várias situações, a gente pode conversar aqui sobre situações críticas para caramba no universo da educação, mas o objetivo dessa série de vídeos é apresentar um trabalho que tem uma origem acadêmica, cheia de normas, cheia de padronização, porque envolve um direcionamento do MEC, envolve um título, um diploma associado, e por isso tem uma padronização ainda maior, mas é tentar apresentar para vocês não algo no formato de uma banca acadêmica, mas algo que de fato foi feito no contexto da academia, mas que gera uma contribuição interessante para o dia a dia de vocês, professores, de vocês, alunos. Então, vamos conversar um pouco, Lucas, sobre esse trabalho que foi desenvolvido no mestrado. Certo. Então, a pesquisa História do Quadrinho e Educação, uma análise cognitiva, veio para tentar romper esse paradigma que tem na educação brasileira, em especial, sobre o quadrinho. O quadrinho que por muito tempo foi visto como vilão, de um tempo para cá tem até entrado em sala de aula, só que de forma meramente ilustrativa, como um simples adereço. E a nossa proposta com a pesquisa do mestrado foi ver que o quadrinho tem sim um potencial cognitivo muito grande, ele pode ser utilizado nos processos de ensino e de aprendizagem de forma lúdica, potente, e a gente pode colher bons frutos, desde que problematize esse instrumento de aprendizagem e que tenham professores capacitados para tanto. Sem dúvida, cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo, já enquanto aluno ou enquanto professor, identificou um quadrinho e gosta muito, gera um interesse grande, se bem contextualizado, se bem encaixado na disciplina, ele gera resultados interessantes pra caramba, mas também vários de vocês já viram uma imagem de quadrinhos colocada numa prova do Enem ou numa prova de vestibular, uma questão completamente solta, apenas para que seja algo atual, vamos dizer assim. E aí, a gente vai conversar sobre exatamente essa questão, né, de sucesso dos quadrinhos, como é que ele permeia o mundo acadêmico, como é que ele é visto na educação e que desenrolar teve até chegar numa experiência que o Lucas fez dentro de sala de aula, e não é nada com academiquez, mas é levar os quadrinhos e apresentar isso para os alunos com um olhar crítico, com um olhar de
verificar como foi essa aprendizagem e esse engajamento deles. Exatamente. Assim, creio eu que os quadrinhos são o nosso equivalente contemporâneo ao que a mitologia foi para os gregos antigos. Se tem algo que entrou na cultura e está aí muito forte até hoje, é o quadrinho. Prova disso é que você pega uma foto, essa página com o Super-Homem, por exemplo, mostra uma pessoa de 80 anos e uma criança de 2 anos de idade, elas vão saber do que se retrata essa imagem. Só que o uso do quadrinho dentro da sala de aula e no mundo acadêmico ele tem que ser problematizado. Recentemente, o quadrinista Quino, criador da Mafalda, faleceu, e no dia que ele faleceu, coincidentemente, eu estava dando uma aula sobre Guerra Fria, usando as suas tirinhas como referência. Comentei com os alunos e eles concordaram comigo da seguinte situação: a Mafalda virou inimiga do estudante porque ela é usada na prova de língua portuguesa e não na aula de História e Geografia. Que o contexto, a riqueza, a análise filosófica, social e política daquela tira é muito rica para você reduzir ela a uma mera atividade de análise sintática, por exemplo. Então, é o uso consciente do quadrinho que foi a grande bandeira que a gente tentou levantar ao longo dessa pesquisa. O que é quadrinho? Existe uma série de debates muito grandes acerca do que de fato é quadrinho, porque hoje é algo que vem sendo muito estudado, principalmente na academia estadunidense e europeia. A gente tem centros de pesquisa muito forte nos Estados Unidos, na França, por exemplo. Angoulême é uma cidade que respira quadrinho, tanto no cotidiano quanto academicamente. Mas, em linhas bem gerais, a gente pode falar que o quadrinho é uma maneira de produzir arte que se baseia numa ideia simples: sobreposição de imagens, contextos que têm o objetivo de narrar uma história. E narrar histórias da forma que os quadrinhos nos mostram é algo que o ser humano faz desde os primórdios. Vide a escrita dos egípcios antigos, que nada mais eram que imagens sobrepostas para te contar algo. A linguagem em quadrinho ela é muito grande e a gente se baseou numa série de pesquisadores para tentar definir com mais clareza o que é quadrinho. Essa divisão que a gente fez é baseada na obra do Scott McCloud. Scott McCloud é um dos grandes papas americanos da pesquisa de quadrinho, e ele divide o quadrinho nesses grupos. O primeiro é o grande grupo dos quadrinhos, então o Batman, o Super-Homem, obras como Asterix, que tem uma continuidade de produção, se encaixa nesse grande grupo. Temos também o grupo de charges e cartoons, que são geralmente quadrinhos produzidos em um único quadro ou em poucos quadros que estão ligados a situações do cotidiano, como é o caso dos cartoons, ou de questões políticas, como é o caso das charges. E também o grupo das tiras, esse muito famoso, quem nunca abriu um jornal de domingo e não tinha lá a seção de tiras, que é marcado por quadrinhos feitos em tiras de papel com uma história curta. Só para a gente passar, Lucas, sim. Vamos comentar sobre um aspecto interessante. Como vocês podem ver, a academia exige uma linhagem histórica, uma fundamentação. No entanto, no trabalho do Lucas, a gente consegue perceber também um embasamento interessante para que o professor utilize na aula e discuta com seus alunos os tipos, as aplicações, e agora a gente vai chegar em parte conceitual. Isto não exige, isso não requer que você, professor, que está aqui e quer extrair um quadrinho para encaixar na sua aula, já num contexto preparado e adequado, não consiga chegar mais para o final do trabalho e identificar algo que pontualmente vai ser interessante para você. Então, a gente está falando de um trabalho que ele não precisa ser lido e compreendido na totalidade para que ele gere uma contribuição ao dia a dia do professor, ao dia a dia do aluno. Ele é um trabalho acadêmico, com rigor acadêmico e, por isso, muito rico, mas não precisa que você gaste tempo entendendo cada um dos detalhes, entendendo cada uma das características que a gente vai falar aqui. No entanto, nesse primeiro vídeo que vocês estão tendo contato com um trabalho estruturado, a recomendação que a gente dá é acompanhe esse vídeo até o final,
porque certamente vocês vão ter um conhecimento mais consolidado para aplicarem o quadrinho de forma mais adequada e mais interessante para a sala de aula, né? Exatamente, porque um dos nossos grandes objetivos com o trabalho foi esse, romper com a ideia de que ter um quadrinho no rodapé da sua página do livro didático é usar quadrinho em sala de aula. Não. É um uso consciente e potente, percebendo que o quadrinho é uma ótima ferramenta nesses processos de ensino e aprendizagem, desde que usado da forma correta. Sem dúvida. E para isso, um pouco sobre a linguagem deles e as características. Sim, sim. Para isso, a gente tem que reconhecer que é uma linguagem muito rica. Todos esses elementos que estão listados aí no organograma, que acho que agora no momento não cabe a gente especificar cada um deles, eles ilustram a riqueza dessa manifestação artística e reforçam a ideia que a gente está falando desde o início. Não é um mero desenho que vai ilustrar o fundo da sua página, o canto da sua prova. É um uso consciente, porque é uma linguagem riquíssima, potente, que tem, por conta disso, que ser bem utilizada. Aí um exemplo de como todos os elementos da linguagem dos quadrinhos se encontram em uma só página. E pense que existem obras gigantescas. Por exemplo, o próprio Asterix, que são 27 álbuns, são milhares e milhares de páginas. Em uma página a gente consegue encontrar toda essa riqueza dos elementos da linguagem. Outro ponto interessante, e aí eu fiz uso da minha formação como um bom alicerce, é reconhecer a história dessa linguagem, a história das histórias em quadrinho. E se a gente for levar em consideração o que o MacLeod falou, que quadrinho é a sobreposição de imagens para contar uma história, desde a pré-história o ser humano faz quadrinhos, vamos dizer assim, e contar histórias é uma necessidade do ser humano. Imagine nós, enquanto sociedade, o quanto nós ainda estaríamos retrocedendo sem a linguagem, sem a capacidade de contar aquilo que a gente produz, aquilo que a gente vivencia. E desde a pré-história o ser humano faz quadrinho de certa forma. Aí estão alguns exemplos não tão antigos, obras que datam do século XVII, que ilustram como essa ideia de texto e imagem para contar algo já era utilizada e com cunho didático. Vamos lembrar que por muito tempo, em sociedades que hoje são tidas como padrão, como na Europa, o número de analfabetos era enorme. Então a imagem como instrumento narrativo era amplamente utilizada. A Igreja Católica, por exemplo, fazia muito uso dessa prática. O que a gente entende como quadrinho moderno nasce no finalzinho de 19, virada para o 20. E nós temos dois expoentes muito interessantes nesse processo. O Angelo Agostini, um italiano que veio para o Brasil e produziu o que nós, que pesquisamos quadrinho aqui no Brasil, tentamos colocar como o primeiro quadrinho moderno, que são as aventuras do Joaquim, que está aí na imagem. E outro personagem muito importante é o Yellow Kid, que data de 1895, que também reúne uma série de características que o colocam na condição de um quadrinho moderno. Talvez, por ser filho do tio Sam, a visibilidade do Yellow Kid no meio acadêmico é maior que a do Angelo Agostini, mas hoje uma série de pesquisas estão problematizando esse título de pioneiro que é dado exclusivamente ao Yellow Kid. Os quadrinhos se transformam nesse fenômeno de cultura de massa a partir do finalzinho da primeira metade do século XX, com o surgimento dos quadrinhos de heróis, ou dos comics, porque unia elementos que eram muito úteis para a sociedade americana naquele momento. Era um meio de entretenimento fácil, acessível. Nós estamos falando, no caso dos Estados Unidos, de um mercado de quadrinho muito acessível, literalmente. Você encontrava quadrinho na padaria, na farmácia, no mercado, a um preço muito justo. Podem reparar que a capa desses volumes vem com preço, 10 centavos de dólar. Ironicamente, hoje essa edição da Action Comics, por exemplo, vale algo em torno de 3 milhões de dólares. E era um entretenimento fácil, acessível, que trazia uma reinvenção dessa mitologia que, historicamente, o homem ocidental gosta. A ideia do herói, a lenda, o mito, a jornada do herói, que foi reinventada com o quadrinho de super-herói.
Outro ponto importante dessa história é reconhecer a participação dos quadrinhos na guerra. Literalmente, o Capitão América foi para o front, foi um personagem que ajudou o governo dos Estados Unidos a arrecadar fundos, porque através dos fundos de guerra, parte da renda das revistas, e aí nós estamos falando de edições que vendiam absurdos por semana. O Capitão América, no seu auge, por exemplo, vendia 4 milhões de exemplares a cada 15 dias. Isso hoje no mercado livreiro é ficção. Ninguém produz 4 milhões de cópias de alguma coisa em papel e consegue vender. E parte dessa renda ia para os cofres do governo, que ajudava os soldados. Além disso, foi um momento em que os produtores perceberam o forte caráter ideológico. Você pode fazer cabeça com um quadrinho bem feito. Aí uma mensagem bem clara da propaganda americana contra o eixo. E foi durante a guerra que teve início uma prática que a gente tentou colocar aqui durante a pesquisa, que é o uso pedagógico do quadrinho. Aí está uma página do Army Motors, que era um manual de manutenção de máquinas de guerra, que era dado aos soldados sem experiência. Muitos homens sem experiência foram lutar no front. E o cara que produziu esses manuais, Will Eisner, percebeu que o quadrinho ele tinha uma vantagem pedagógica e cognitiva em relação aos manuais tradicionais. Por unir texto e imagem de uma forma não tão pré-estabelecida, o quadrinho ele é multimediático, ele consegue passar uma mensagem, ensinar de forma muito mais eficaz do que outras mídias. Foi muito inspirado na ideia do Eisner, que diversos pesquisadores nos anos 90 começaram a tentar fazer esse link quadrinho e educação. Só que quando a guerra acaba, muito dessa magia se perde. A ideia do mito, do herói, que sempre o bem vencerá o mal, dá lugar a uma produção mais crua, mais pesada. Por isso as histórias de quadrinhos com temas de terror e suspense ganham muita visibilidade. Isso leva a parte mais conservadora da sociedade americana a se rebelar com aquilo que estava sendo produzido. Isso gera uma série de debates que vão para o âmbito político. O Comitê do Senado dos Estados Unidos abre uma sindicância e todo esse debate culmina na criação de um código de conduta dos quadrinhos. Esse código de conduta deve muito a esse cara que está na imagem, o Dr. Frederick Wertham, que era um psiquiatra que associava delinquência juvenil e outros problemas única e exclusivamente aos quadrinhos. Cenas como essa se tornaram comuns em vários lugares dos Estados Unidos e também fora deles. Um dos, ou talvez o maior quadrinista brasileiro, que é o Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, conta em sua biografia que a escola se reunia uma vez por mês para queimar os gibis dos alunos. E ele, inclusive, teve que dar parte da sua coleção para ir para a fogueira. E todo quadrinho, para circular no mercado americano, que nessa época era o maior do mundo, como é até hoje, tinha que ter esse selo, que constava aprovado pelo Comics Code Authority. E apesar do período de censura e repressão, muitos clássicos foram produzidos nesse período. Personagens que hoje geram bilheterias bilionárias, como Hulk, Thor, Liga da Justiça, surgiram nos quadrinhos durante o período do Comics Code. E nesse momento, enquanto o mercado americano sofria, tentava viver com essa censura muito forte, o mercado latino-americano e o mercado asiático ganharam muita visibilidade. Nomes como o próprio Kino, que a gente já citou, Maurício de Souza e o Osamu Tezuka produziram obras seminais durante esse período de crise no mercado americano. Os anos 80, em especial o ano de 1986, marca uma revolução e marca um momento em que o quadrinho passa a ser visto com outros olhos pela sociedade. Aquele quadrinho que era taxado como entretenimento infantil e que de um dia para o outro se tornou inimigo público dos Estados Unidos, passa a ser visto como arte. Obras como essas três que estão listadas aí, Maus, Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, elevam a qualidade artística e gráfica dos quadrinhos. Maus, por exemplo, que conta a história de um sobrevivente do Holocausto,
é o único quadrinho da história a ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo. A obra foi tão impactante que, à época, os votantes do Pulitzer criaram uma categoria especial, porque eles viram que era necessário dar um prêmio a essa obra, que passa uma mensagem riquíssima sobre os horrores do Holocausto, e eu uso até hoje em todas as minhas aulas sobre a Segunda Guerra. Hoje, o mercado de quadrinho propriamente dito vive um cenário muito diferente do que viveu no seu auge do antes da Segunda Guerra, só que o que fortalece o quadrinho é a sua ponte com o cinema hoje. Isso tem um ponto ruim, porque o aluno acaba não conhecendo, e o mercado hoje, principalmente o nacional, gourmetizou muito. Nós temos obras caríssimas no mercado que não são acessíveis para todos, mas a vastidão de temas que o cinema aborda e o acesso que o cinema tem hoje fazem com que os quadrinhos ou os personagens que fazem parte das histórias em quadrinhos continuem, de uma forma ou de outra, presentes no imaginário coletivo. A mídia se adaptou, mas os personagens continuam os mesmos. Talvez um caminho, Lucas, para a gente fugir um pouco da linha de usar quadrinhos apenas em contextos históricos, críticos e de enfrentamento, seja sugerir aos professores e aos alunos identificar aqueles que têm facilidade para desenho e facilidade para criação, Sim. Porque os quadrinhos são uma ferramenta muito interessante e muito atual de favorecer a criatividade em tempos que a gente precisa que os jovens sejam criativos e tem todo um sistema de montagem que desfavorece a análise crítica, criativa, posicionamento. Então, sim, talvez exatamente. o interessante seja não apenas utilizar o quadrinho com encaixe numa aula, mas também convidar os alunos para, em grupos ou individualmente, produzirem, seja a partir de junção de imagens, seja a partir do próprio protagonismo desenhando. Na UF, a gente tem uma aluna, você certamente conhece, a Camila, que um dos encontros do TEC, no TEC Encontro de 2016, ela, no auditório, enquanto a gente estava tendo algumas palestras, ela ia desenhando os palestrantes e no final desses dias ela presenteou os palestrantes com esses desenhos. Eu tenho, inclusive, o desenho que ela fez quando eu estava anunciando o evento e certamente é uma pessoa que pode não ter tido os apoios necessários, mas que tem o dom, que tem uma linha de pensamento crítico muito interessante. Você mesmo ajudou um colega nosso, o Duda, no trabalho que ele precisava apresentar, fazendo toda uma linhagem de um livro aqui da região, usando quadrinhos e usando desenhos, né? Fala um pouquinho dessa coisa, por favor. Sim, sim. Você tocou num ponto muito interessante. Realmente, esse mundo pós-moderno que menospreza tanto a arte, menospreza tanto a cultura e valoriza tanto aquele saber pré-estabelecido, frio, os dados, ele faz com que o quadrinho volte a se tornar um inimigo. Mas, como uma válvula de escape para essas tensões contemporâneas, a arte e o quadrinho são uma ótima ferramenta, com certeza. O aluno que desenha, e falo isso como o aluno que tinha todos os cadernos rabiscados, o aluno que desenha, ele não pode ser hoje demonizado, criticado, até porque é um talento ali por trás. Grandes mentes que hoje estão no panteão dos grandes da nossa história, da cultura principalmente, eram alunos menosprezados porque não prestavam atenção na aula. Será que é ele que tem que se adaptar a esse modelo maçante de escola que está aí há 200 anos? Ou a escola que tem que perceber que um cara que desenha e não gosta de matemática é um aluno normal e a gente não deve puni-lo por não saber a matemática, e sim estimulá-lo por saber o desenho? O quadrinho também vem para reforçar essa crítica aí, muito bem lembrado por você. E avaliar, inclusive, se o desenho dele não é contextualizado. Né? Eu conheço alunos que adoram fazer desenhos e os desenhos são esquemas daquela matéria, daqueles assuntos que estão sendo discutidos. Sim. Eu tenho uma história extremamente curiosa de uma aluna, eu ainda trabalhava no Paraná,
quando ela teve uma nota muito ruim numa avaliação que eu apliquei, era uma avaliação escrita, e nessa avaliação ela fez um desenho, um esquema no cabeçalho dessa avaliação, e quando eu tive que aplicar uma avaliação secundária, substitutiva, cada instituição tem nomes diferentes para essa segunda opção que o aluno tem à disposição. Eu, quando percebi que ela tinha feito um esquema na primeira avaliação, eu pedi a ela que usasse 3, 4 folhas em branco para descrever tudo que ela sabia da matéria do jeito que ela quisesse. E ela fez, através de desenhos, de esquemas e de modelos de fluxograma, de diagramas, ela fez a matéria com mais detalhes do que eu sei. Foi, inclusive, curioso essa avaliação, porque a hora que eu pegava para poder verificar e validar algumas informações que ela tinha colocado, eu percebia que ela estava fazendo conexões que eu mesmo não tinha discutido em sala, eu mesmo não tinha no direcionamento das aulas. E, portanto, simplesmente uma aluna que não gostava de escrever ou não tinha facilidade para escrever, mas tinha facilidade para esse pensamento mais visual. E aí a gente toca num ponto, só abrindo um parênteses importante, que é um ponto de o quadrinho ser um recurso extremamente interessante, porque ele é inclusivo no sentido de você não colocar todos os alunos como seres que adoram visão, ou adoram audição, ou adoram escrever. Você, dentro de uma sala de aula, tem essas inteligências múltiplas e você precisa conduzir de modo a incluir e favorecer a aprendizagem para todo esse grupo de alunos. Exatamente. Que se adequam ou se adaptam ao seu método de condução. Portanto, a tarefa dos professores fica ainda mais complexa, porque ele precisa gerar formas de exposição muito distintas do conteúdo para que ele, de fato, favoreça a aprendizagem, que é o objetivo final de todos os professores. Exatamente. E essa vantagem do quadrinho ser multimídia vai muito de encontro ao que você falou, de atender determinadas necessidades. Outro desafio que a gente encontrou foi ver a relação do quadrinho no mundo acadêmico. Quem pesquisa, por que pesquisa, e, infelizmente, lidar com a visão do senso comum que entra na academia nesse momento. Me lembro das primeiras semanas, conversando com os colegas que entraram no mesmo processo seletivo que eu, o que você pesquisa, você estuda o quê? E vinham os grandes nomes. Não, eu estou com Paulo Freire, a minha base é o Vygotsky. Eu falei, a minha base é um cara que pesquisa quadrinho. E vem aqueles olhares tortos, vem aquela visão, mas isso não é coisa de criança. Mas a educação, em grande parte, não é voltada para essas crianças. Então, acho que essa autocrítica ela tinha que fazer parte, frequentemente, da prática docente, independentemente do nível. Se você estiver dando aula para pré-escolar ou para o pós-doc, essa autocrítica tem que ser constante. E o professor, a todo momento, ele deveria se questionar. Eu estou fazendo isso para mim, para agradar a instituição, para preencher uma linha no Lattes, ou para contribuir de forma significativa com a vida desse indivíduo? Sem dúvida. E é difícil, né? Aqui na apresentação a gente vai mostrar uma alternativa que já deu resultados, que é uma alternativa concluída e que tem muito a contribuir para o meio da educação. Sim, sim. A gente fala de quadrinho e educação destacando alguns pontos importantes. Primeiro, é fundamental para o professor que gosta, que demonstra interesse, que vai querer aplicar o quadrinho em sala de aula, reconhecer a importância da linguagem dos quadrinhos. O quadrinho não é o texto, o quadrinho não é a imagem, o quadrinho é a junção, e de acordo com uma série de acadêmicos que pesquisam quadrinho e pesquisam a relação do quadrinho com a cognição, é algo singular. Ninguém passa uma mensagem como o quadrinho passa. Provas claras disso é que instituições grandes, aqui do Brasil inclusive, quadrinizam conteúdos. Eu me lembro que todo ano o Ministério da Justiça disponibilizava a Constituição em quadrinhos. Eu tenho certeza que o aluno vai ter uma relação de mais interesse com ela do que se for pegar o conteúdo em si. O Exército Brasileiro há pouco tempo fazia muito isso, falando sobre o Dia da Pátria, Dia do Soldado, com o quadrinho. Então, a riqueza e a singularidade dessa linguagem potencial não pode, em momento algum, ser menosprezada.
Outro ponto interessante é reconhecer que o seu aluno adora, o seu aluno se diverte, o seu aluno lê, mas você sabe quais são os elementos que compõem essa linguagem? Você sabe que um quadrinho com muito texto, muitas vezes, para uma aula de 40 minutos, não vai dar certo? Um personagem que tem uma cronologia gigantesca, vamos pegar aí o Batman e o Super-Homem, que já são senhores de 70 e poucos anos, eles vão se encaixar em uma aula de 40 minutos? Então é preciso entender, passar por um processo que o Valdomiro Vergueiro, um dos grandes também que pesquisa quadrinho, chama de alfabetização necessária. É usar o recurso com o conteúdo e com consciência. Além disso, entender o quadrinho como uma alternativa para esse embate do visual e verbal. O Nick Suzanes, outro grande pesquisador contemporâneo do quadrinho, vê que, tradicionalmente, principalmente aqui no mundo ocidental, o visual perde em significância para o verbal. A gente tende a associar o visual a algo menor, mais fraco, menos importante, menos rico, e dá ao verbal um valor muito grande. Prova disso é quando você está lendo um livro, se ele for um calhamaço, o cara nem sabe o conteúdo, mas deduz que você é alguém culto por estar lendo um livro daquele tamanho. Será que se for um quadrinho daquele tamanho, eles vão te olhar da mesma forma? Então, ver o quadrinho na sala de aula como uma alternativa para esse embate de visual e verbal, acabar com essa ideia errônea de que tem um que é melhor do que o outro, também é uma ótima alternativa. E qual foi a metodologia que a gente aplicou ao longo desses 2 anos e pouco de mestrado? Só uma coisa, Lucas? Sim, sim. Para aqueles que não conhecem a norma acadêmica, o que a gente precisa fazer na academia é, primeiro, uma fundamentação, um embasamento do trabalho, contextualizando a proposta, e no TEC a gente tem um direcionamento de encontrar a formação e a bagagem que o candidato, que o orientando traz, com a nossa proposta de atuação e de trabalho enquanto grupo de pesquisa. E a metodologia compõe o conjunto de escolhas em relação não só a métodos, mas escolhas em relação a direcionamento e a posicionamento que vão conduzir uma aplicação do trabalho de modo que essa aplicação seja possível validar. Porque uma coisa que a academia questiona muito e não tolera é o senso comum. E o senso comum se diferencia muito do conhecimento científico por o conhecimento científico ter uma sequência de métodos e poder ser reproduzido em outros contextos. Então, uma característica que todos vocês vão identificar a partir de agora no trabalho do Lucas é ele relata situações que aconteceram quando da utilização dos quadrinhos por ele nas turmas dele, mas você consegue utilizar os mesmos quadrinhos nas suas turmas e tirar proveito com base na experiência que a gente vai discutir aqui agora. E você pode também adaptar o roteiro de experiência para outros quadrinhos, para outras áreas de atuação e também tirar proveito. Então, a nossa conversa a partir de agora, apesar de seguir, mais uma vez, uma norma, ela visa apresentar para vocês elementos que podem ser separados, que você pode se inspirar nesses elementos, seja da experiência, seja da utilização de cada recurso, para aplicar no seu dia a dia, para tirar proveito, porque a academia, no caso do trabalho do Lucas, já validou que esse conjunto é um conjunto interessante e que gera resultados interessantes. Para você que, porventura, tem interesse em realizar um mestrado, em realizar um doutorado, fique atento também a esses procedimentos. A academia tem como diferencial os procedimentos. No entanto, existem as duas visões possíveis. Uma que analisa criteriosamente os procedimentos para entender como um mestrado, como um doutorado funciona, e uma que quer tirar proveito dos resultados que foram gerados pela academia. As duas situações estão contempladas no trabalho que a gente está conversando nessa série de conversas do Tech Group em 2020.
Exatamente. Então, a nossa metodologia se divide basicamente em dois momentos. Primeiro, a gente foi buscar uma revisão bibliográfica de obras contemporâneas, tanto produzidas aqui quanto fora do país, e depois fomos para campo para aplicar as oficinas. Conseguimos aplicar as oficinas com 59 alunos da rede pública e privada aqui de Miracema, que é a cidade onde eu moro e trabalho. E, para fins de análise, a gente decidiu dividir em dois grupos. Alunos, que a gente chamou de regulares na pesquisa, são aqueles que eu mantenho um contato cotidiano, porque são meus alunos regulares, e os participantes, que foram convidados para fazer parte das oficinas, cujo meu contato foi feito com eles pela primeira vez no momento da aplicação das oficinas. Reparem que essa diferenciação visa predominantemente identificar até que ponto o conhecimento do Lucas, por parte dos alunos, gera uma diferença na aceitação dos quadrinhos, na aprendizagem associada à aplicação dos quadrinhos. Então, aí estão algumas fotos do que a gente fez ao longo das oficinas, e essa é uma foto muito marcante. Essa é da escola onde eu trabalhava na época, trabalho até hoje, e eles têm um projeto de roda de leitura. Todo bimestre as turmas leem livros sobre diversos temas que são sempre propostos pelos professores. Eu sugeri a aplicação de 2 quadrinhos. Um quadrinho com um contexto histórico bem legal, que é o que está na primeira imagem, o Piteco, é uma obra do Maurício de Souza sobre um homem da pré-história. E a segunda é a adaptação em quadrinho de um clássico, Frankenstein, da Mary Shelley. O feedback dos alunos foi excelente. Apontaram coisas do tipo: a linguagem dialoga comigo, dialoga com a minha idade, foi um texto mais gostoso de se ler, mais prazeroso de se entender, e a experiência foi muito interessante. A escola até hoje inclui pelo menos um quadrinho nas rodas de leitura por bimestre. Essa foi a aplicação na escola pública, onde eu não trabalho, e que eu tive o primeiro contato com os alunos nesse momento. Para nossa surpresa, o feedback também foi ótimo, e mesmo a grande maioria dos alunos participantes dessa oficina que não tinham contato comigo, sendo mais velhos, aí era um público adolescente, já com seus 16, 17 anos, a aceitação deles também foi ótima, porque foram apresentados quadrinhos que dialogam com a realidade, com a faixa etária deles. E um ponto que a gente fez questão de tratar, porque eu sinto muito essa rixa, é a relação do quadrinho com o livro didático. Não estou tecendo críticas fervorosas ao livro didático. Vejo o livro didático, em especial num país como o nosso, que lê tão pouco, que tem tão pouco acesso a livro e cultura, como um bom instrumento, só que se gasta muito pouco em algo que se tem pouco retorno. Esse dado foi o que a gente fez, uso para a pesquisa de 2017, que era o mais recente na ocasião. O governo tinha gasto mais de 1,2 bilhão com livros didáticos, que muitas vezes enfeitam estantes e mesas das casas ao redor do Brasil, ou nem saem da mochila dos alunos. A nossa relação com o livro didático em especial, é mostrar para a comunidade escolar, para quem está pensando em educação no Brasil, que o aluno quer sim ler, ele quer ter acesso à cultura, mas algo que dialogue com eles. Certamente todo mundo já teve uma experiência um tanto quanto traumática na escola, no que diz respeito aos trabalhos de literatura ou trabalhos de livro. Eu me lembro, a primeira vez que eu li um clássico da literatura na escola foi Capitães da Areia. Eu tinha 13 anos. E para quem já leu esse livro sabe que Capitães da Areia não é um livro para uma criança de 13 anos. O livro tem cenas de incesto, por exemplo. E isso me distanciou muito da literatura tida como clássica e me aproximou ainda mais dos quadrinhos, porque eu via que aquela linguagem, a dos quadrinhos, conversava melhor, dialogava melhor comigo naquela faixa etária. Certo? Agora, se partindo para nossas considerações finais, na ocasião, o projeto havia sido levado para eventos em universidades aqui da região, tivemos uma menção honrosa no colóquio de História e Filosofia da Ciência, participamos do 4º Fórum Nacional de Pesquisadores de Arte Sequencial e estamos, nesse momento, concorrendo a outras premiações no que diz respeito à pesquisa acadêmica em quadrinhos. Esse foi o nosso cronograma. Percebam que aqui a gente tem que seguir as regras da tão rígida academia,
mas a gente buscou o tempo todo fazer uma pesquisa que dialogue com o cotidiano do professor, do aluno, com a sala de aula. Aí no mestrado eu ouvi de um outro colega professor que a gente tem que fazer o saber científico sair das paredes da academia. Essa onda de fake news e pós-verdade, na minha humilde opinião, muito tem a ver com o pouco diálogo que a ciência tem com a sociedade. E isso o TEC me ensinou muito. Se eu não faço ciência para a sociedade, para a comunidade, para quem eu estou fazendo ciência? Para encher o meu lápis, depois eu morrer, o meu lápis ficar esquecido por lá? Então, o diálogo com a sociedade, com a comunidade, é fundamental. Ah, você fez um trabalho gigante para aplicar para 59 alunos? Sim, e muitos deles lembram até hoje, quando me encontram na rua, ou os meus alunos regulares que continuam tendo aulas comigo. Se a sua pesquisa impacta um grupo de 1 milhão de pessoas ou de 10, é algo relevante. E a ciência, a comunidade científica tem que ter essa autocrítica de perceber que fazer para os pares já estão fazendo há tanto tempo, aqui no Brasil em especial, e nós continuamos reproduzindo esse cenário de desigualdade, de pouco acesso à leitura, pouco letramento. Será que realmente os grandes papas das grandes universidades querem que esse cenário se perpetue? É isso aí. Esse slide, essa imagem que está na tela, tem diversas das burocracias presentes na academia. No entanto, é importante que vocês percebam que esses nomes difíceis e desconhecidos são apenas algo de interesse para aqueles que querem fazer um mestrado, querem fazer um doutorado. Não são de interesse para a maioria. O que a gente está fazendo nessa série é uma forma de mostrar para vocês também um desmistificar do trabalho acadêmico, que é um trabalho predominantemente científico, mas com uma característica com vieses de extensionismo, que faz com que a comunidade da região tenha uma aproximação no trabalho e cabe ao autor o viés acadêmico. Não cabe aos professores da roda de leitura o viés acadêmico. Não cabe aos alunos do colégio ou da escola que está se beneficiando com a pesquisa o viés acadêmico. Cabe ao pesquisador o viés acadêmico. Ao professor, aos alunos, cabe se beneficiar da inovação. Em 2014, chega o ensino híbrido para o Brasil. Em 2016, um trabalho é concluído na linha de ensino híbrido pelo nosso grupo técnico, formando 20 professores na ocasião. E hoje, 5 anos depois, está retomada essa onda de ensino híbrido numa realidade de pandemia, numa realidade de ensino remoto, que por vezes requer equipamentos e tecnologias não acessíveis à grande maioria da população, ou principalmente não acessíveis à grande maioria da população de educação pública. Isso nós precisamos perceber. E mais do que isso, a tecnologia descontextualizada, os quadrinhos descontextualizados, eles geram uma piora na aprendizagem. Os quadrinhos encaixados numa aula dinâmica, interativa e participativa proporcionam aos alunos e ao professor uma aula mais leve, e o professor sai mais satisfeito, porque os alunos aprenderam mais e ele teve menos dificuldade para conduzir essa aula. Então, a gente está falando de burocracias da academia beneficiando a comunidade da região através de um trabalho que tem esse viés e tem essa aproximação com cada uma das pessoas que podem se beneficiar dele. Detalhe, durante o processo, a gente não espera o final do trabalho para que esse texto seja levado e apresentado lá. A gente, durante todo o processo, vai utilizando as preferências e as possibilidades, seja de recurso financeiro, seja de recurso humano, seja de possibilidade de mobilidade dos alunos, para poder beneficiar a comunidade. O Lucas, por exemplo, aplicou o trabalho dele em Iracema, em um dos colégios onde ele continuava trabalhando durante todo o mestrado. E aplicou num outro colégio para a gente poder verificar quais são as diferenças, quais são as características interessantes de realizar uma análise cruzada nesse caso. Essas são as referências principais que a apresentação trouxe,
de fato, são formatos padronizados, encaixotados pela academia, mas que apresentam textos que, se vocês quiserem se aprofundar em algum aspecto que foi comentado aqui, a gente sugere que vocês deem uma olhada. Aqueles que são interessados nos quadrinhos, aproveite a sua paixão para se aprofundar numa análise histórica, numa análise contextualizada, numa análise crítica, porque é isso que faz falta. É a não superficialidade. Olhar os quadrinhos como algo superficial que foi apresentado numa aula significa não tirar proveito de um recurso tão relevante e tão importante, né, Lucas? Exatamente. Porque, de novo, a tecla que a gente já bateu algumas vezes aqui nessa conversa. Não é usar por usar, não é usar porque está na moda. É usar porque você vai ter um retorno, vai reconhecer a potencialidade e o uso desse recurso como algo que vai otimizar os processos de ensino e aprendizagem. Essas referências aí são boas portas de entrada para entender essa relação do quadrinho com o mundo acadêmico, principalmente com a sala de aula. Deixar aqui uns segundos essas referências, caso vocês queiram pegar em detalhes, a gente vai deixar o trabalho completo do Lucas também disponível, e as publicações a gente vai listar cada uma delas para que vocês tenham acesso e possam conhecer. E é isso. Muito obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui. Agora, Lucas, para a gente fechar, então, a gente está falando sobre um trabalho concluído, que foi apresentado com viés acadêmico, também foi objeto de atuação profissional sua, seja com colegas, seja em outras parcerias, e eu queria saber um pouco como é que está a sua vida depois da defesa do mestrado e depois dessa conclusão. Então, fiquei muito feliz com o resultado desses 2 anos e pouco de pesquisa. Aproveito para te agradecer por ter comprado a minha briga. Foi um privilégio ser orientado esses 2 anos por você. E pude comprovar algo que eu já trazia na minha prática docente, que dá para ser irreverente, dá para ser diferente, num meio onde o mais do mesmo já é mais que regra. A escola é maçante para você e certamente é para o seu filho, certamente foi para os seus pais e para os seus avós. Converse com um médico recém-formado e com um médico recém-aposentado. Parece que você vai estar conversando com pessoas de outro planeta, de planetas diferentes. Saia de uma graduação e converse com um professor mais velho da sua faculdade. Parece que você está conversando com um cara que foi seu colega de classe. Então a escola tem que se adaptar, porque o mundo está se adaptando, o mundo está passando por mudanças, e creio que alternativas que vão ao encontro do diferente, do mais atraente, daquilo que ouve o que o aluno tem como anseio, são muito importantes. Eu tento trazer para a minha prática docente. Hoje eu estou em 2 escolas da rede privada, uma aqui em Miracema e outra em Santo Antônio de Pádua, e sempre que possível eu tento buscar a realidade do aluno e inserir na minha prática docente. No momento estou fazendo outra graduação, estou fazendo geografia pela UERJ, através do convênio com o consórcio CEDERJ, e tento sempre, já estou pensando numa pesquisa de TCC também que englobe quadrinho, cultura pop no geral, no ensino de geografia, e pensando sempre nisso, qual é a minha relação da minha prática com o meu aluno? Como o corpo docente dialoga com a escola, com o aluno, com a comunidade? Essa é uma bandeira que a gente, muito inspirado pelo que o TEC pensa, tentou levantar ao longo dessa pesquisa. Para a gente poder finalizar, esse é um trabalho que foi avaliado no nível de qualificação e depois para a defesa por 4 professores doutores, na verdade 3 professoras doutoras, e eu que fui orientador, uma doutora em educação, uma em comunicação social, uma psicóloga, e ele alcançou a nota máxima, tendo essa complexidade e essa diversidade de opiniões, muito por um protagonismo do Lucas em conseguir encaixar a sua formação prévia, a sua paixão, no algo que é o direcionamento do Grupo TEC,
que é voltado à análise cognitiva, ao interesse da pessoa, ao recurso didático e ao benefício a todo o ambiente da educação. Duas questões que eu acho importante para a gente poder finalizar, Lucas, são, primeiro, a gente tem várias produções voltadas para eventos que envolvem ensino médio técnico, ensino EJA, de jovens e adultos, ensino fundamental e diferentes matérias, disciplinas, contextos. Então, a gente está falando um pouco sobre quadrinhos, não sendo diretamente relacionado a uma matéria e a um professor, mas estando relacionados ao já citado protagonismo do aluno como produtor de quadrinhos e também utilizado como recurso didático em diferentes contextos para diferentes cidades, né? Queria que você falasse. Exatamente. Para a gente terminar. O quadrinho hoje ele é multimídia, ele é multidisciplinar e ele abrange faixas etárias das mais variadas. Eu falei, eu consegui aplicar as oficinas com os meus alunos do 6º ano, com 11 e 12, e tive contato com os alunos participantes que tinham 16 e 17 anos, e a relação foi muito proveitosa nos dois casos. Vai muito de encontro àquilo que a gente falou, é o saber usar, o ter consciência da potencialidade desse recurso, porque ele não se restringe a um público específico. Não existe um quadrinho voltado para um público. Você tem obras das mais ricas e mais variadas, de tamanhos, de formatos, que tornam a linguagem muito mais acessível. Pouco depois que o Lucas concluiu o mestrado dele, teve um outro fato interessante que eu acabei de me lembrar. Estava acontecendo um projeto voltado para a Feira Brasileira de Ciências, numa escola de Miracema, onde, após 4 ou 5 meses de colaboração, foram submetidos 6 projetos para a FEBRACE, no ano de 2019, e, em determinado momento, o Lucas foi falar sobre o trabalho dele para o seu irmão, não foi isso, Lucas? Exatamente. Foi um dos alunos que participou dessa série de projetos do FEBRACE, e por ser da casa, eu sou suspeito de falar, mas o interesse dele, dos colegas da turma dele, na idade que eles estavam, no foco que eles têm, por exemplo, hoje meu irmão faz engenharia mecânica, algo que teoricamente é completamente diferente do quadrinho. Mas o interesse dele e dos colegas de turma reforça muito aquilo que a gente falou. Não é algo engessado, específico para um público. É algo múltiplo que, se usado com consciência, vai ajudar a colher resultados interessantíssimos. E essa experiência foi muito legal, em função também da apresentação, né? Essa graduação do seu irmão na área de engenharia tem muito a ver com um projeto que o grupo dele desenvolveu naquela época, que era de um veículo robótico, era um protótipo de robô, mas a sua apresentação foi algo que me marcou muito, porque eu já estava frequentando o colégio e, em determinado dia, a gente agendou a sua ida e eu cheguei e conversei com os alunos falando sobre o que eles achavam de alcançar a nota máxima em um mestrado, de fazer aquilo que eles gostam, de fato, impactar o local de trabalho deles, de beneficiar a comunidade da região. E aí eles, nossa, que interessante, isso parece muito utópico, isso parece fantasia. E aí eu chamei o Lucas e disse, olha, seja muito bem-vindo, está aqui um exemplo que é da cidade de vocês e que fez algo que gosta, conseguiu uma titulação e conseguiu alcançar a avaliação máxima. Então foi algo que, por vezes, as pessoas imaginam ser difícil de alcançar, difícil de conciliar a academia, mas que a gente, no seu caso, conseguiu conciliar e ter resultados interessantes pra caramba. Parabéns pelos resultados que você teve e muito obrigado por disponibilizar a gravar essa apresentação aqui comigo. Eu só tenho que te agradecer pela orientação, pela amizade, pelos conselhos e por fazer parte do TEC, que é algo que contribui muito, vem contribuindo até hoje muito na minha prática docente e na minha formação. É isso aí. Eu sou apenas uma ponte
que lida com essa burocracia tão gigantesca no Brasil e que, através da participação de um professor de ensino superior, consegue gerar essas oportunidades. Muito obrigado a cada um de vocês que chegou até esse ponto do vídeo. Se você gostou, considere curtir, se inscreva no canal para acompanhar toda essa série de vídeos. A gente tem feito um levantamento temporal e histórico das ações que a gente realiza no Tech Grupo, e também vou deixar um convite para vocês saberem um pouco mais das informações, ficarem acompanhando e participando das atividades que o grupo realiza, sempre voluntárias, sempre gratuitas. Informações em tempo real a gente está disponibilizando no Instagram, @TechGrupo, ou no Facebook, Tech Grupo, e vocês conseguem acompanhar e participar das atividades que a gente realiza. Muito obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.